Abra comigo então a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. A ressurreição. Quando todos pensavam que era o fim, eis que ele ressuscitou. Talvez alguns pensavam assim, é o fim daquele jovem, aquele jovem já não tem mais jeito para ele. Não. Hoje está sendo o início para você, você está começando algo novo, Deus está trazendo algo novo para você em nome de Jesus. Vamos ler o texto, depois eu explico. Marcos 16, verso 1, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém, Jesus? O texto fala da ressurreição de Jesus. Antes de qualquer coisa, Jesus, ele não se suicidou. Jesus morreu na cruz por causa de uma ordem do Pai. Inclusive, enquanto ele estava no monte orando, ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. A vontade de Deus Pai era que Jesus morresse na cruz. Então ele, em obediência ao Pai, ele se entrega para morrer na cruz do Calvário. Ele estava cumprindo ali a vontade de Deus. Deus queria que ele morresse na cruz. Ele não se suicidou, ele fez a vontade de Deus. Deus o mandou fazer e ele, em obediência, fez. Ali ele estava debaixo da vontade de Deus. Por isso, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Se hoje a pessoa diz: olha, eu estou passando um momento tão complicado e eu acho que eu vou acabar com a minha vida, aí você está fazendo a vontade do diabo, não a vontade de Deus. Pastor, mas são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas lutas que eu estou passando. Eu acho que eu vou resolver assim. Não vai resolver. Vai lhe complicar ainda mais, porque você vai perder a sua salvação. E complica até quem fica aqui. Eu conversei há muitos anos atendendo uma pessoa, não era da igreja, ele passou da igreja durante o dia. Era um homem e a sua esposa tinha se suicidado. E estava muito difícil para ele para suportar aquilo ali. Ele dizia: pastor, eu não entendo. Ela parecia tão feliz do meu lado. E de repente ela se matou. Como é que ela pôde fazer um negócio desse? Eu não consigo perdoá-la por isso. E eu não sei, eu não entendo. Enfim, ela havia se perdido e o marido agora estava numa confusão na cabeça dele tremenda. Veja, você não resolveu o problema. Você entrou num problema maior e ainda complicou quem ficou também. Estava difícil para aquele homem. Eu sentei, conversei com ele para orientá-lo. Você percebe que não resolve o problema? Lhe complica ainda mais, porque você perde a salvação. E complica até quem fica.
E enquanto eu falava com Deus acerca desse momento do evento, Deus me mandou trazer uma palavra para você, esse texto aqui, que fala de uma morte. Jesus morreu, mas muito mais do que isso, ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Isso é tremendo, porque muitos já morreram também pela nação. A grande diferença é que não ressuscitaram. Porém, Jesus morreu e ressuscitou. E ele está vivo. Diga glória a Deus. Ele vive e ele está presente no nosso meio. E ele quer que essa vida entre no seu coração. Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. Não precisamos terminar nossa vida, não precisamos, nos matar. Sabe por quê? Porque ele já morreu por nós. Eu não preciso acabar com a minha vida, ele fez isso por mim. E ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele quer que eu viva a vida dele. Ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele. Eu quero trazer uma palavra para você, jovem, que ama a palavra. Quem ama a palavra de Deus? Você ama? Tem coisas que você só vai ouvir uma vez na vida, então sempre anota aquilo que você ouve. Deus colocou para falar com você o seguinte, eu vou falar aos pouquinhos desse texto de Marcos 16. Olha o versículo 1. A Bíblia fala que algumas mulheres foram ao sepulcro para levar aromas. Elas iam embalsamar o corpo de Jesus. Eram mulheres que, enquanto Jesus estava vivo, elas tinham andado com ele. Mas agora ele já tinha sido morto, já tinha sido crucificado, já tinha sido sepultado. Ele tinha deixado a promessa que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas a verdade é que ninguém acreditava que ele ia ressuscitar. Ninguém acreditava. Nem os discípulos dele, ninguém. Ninguém acreditava. E elas foram ao sepulcro para então embalsamar o corpo dele, perfumar o corpo dele. Aí, olha o versículo 1. A primeira lição está aqui. Diz assim, e passado o sábado. Olha para mim, o sábado havia passado. Já não era mais sábado, já era domingo. Passou o sábado. O que isso representa? O sábado você sabe que é o descanso do judeu. No sábado o judeu não faz obra nenhuma, ele descansa. O sábado é o descanso. Ou seja, passou o sábado, passou o dia de descanso, passou o tempo de descanso. Trazendo para nós essa palavra, meu irmão, passou o tempo de descansar. Agora é tempo de trabalhar para Jesus. Passou, não posso descansar, eu não posso tirar um dia de folga, eu não posso tirar um dia para sair com a minha família, para ir na praia? Pode. Amém, Jesus? Não há nada de errado nisso. O próprio Deus, ao sétimo dia, diz que ele descansou. Mas a palavra diz que passou o sábado. Passou o dia de descanso. Ou seja, Deus nos quer trabalhando para o reino dele. Quem gosta de trabalhar para Jesus aqui? Você gosta? Trabalhe mesmo para Jesus. O sábado, o tempo de descansar, passou. Agora é tempo de você, jovem, arregaçar as mangas e trabalhar. Por quê? Tem almas indo para o inferno sem salvação. E Deus quer usar a todos, inclusive os jovens da casa de Deus. A Bíblia diz que os jovens são fortes. Então é hora de você usar essa força que Deus falou que você tem. Deus disse que tem, então tem. Por que então não usar essa força para ganhar almas para Jesus? O sábado passou, o tempo de descanso passou, agora é hora de trabalhar. Mas que fraqueza. Diga assim, eu vou trabalhar para Jesus. Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Jesus precisa que trabalhemos para ele. Eu me lembro quando ainda estava em Petrópolis, um dia fui fazer um evangelismo, num domingo de tarde. Era um horário que ninguém queria evangelizar. Fui eu e um obreiro de fé e tinha alguns irmãos que foram. Era horário de jogo, o pessoal ficava em casa descansando, né? Um lugar chamado Castelo São Manuel, lá em Petrópolis. Tinha umas casinhas. E eu nunca esqueço aquele dia, porque nós batemos a porta de uma senhora e aquela senhora nos atendeu com o veneno nas mãos. Ela ia matar os seus filhos
ia se matar em seguida. Mas quando ela nos viu à porta com a Bíblia na mão para lhe dar uma palavra, ela disse: olha, se vocês vieram até a minha porta, se Deus os trouxe aqui, Deus não quer que eu morra. Deus quer que eu viva. Recebeu a oração, tomou posse da bênção dela, jogamos aquele veneno fora, a vida entrou naquela casa, irmãos. Tinha um espírito de morte ali dentro que ia matar aquela família inteira se nós não estivéssemos trabalhando naquele dia. Eu tenho todo o direito de descansar, podia estar descansando, qual o problema? Mas aquele dia Deus falou, vai trabalhar. Todos temos direito ao descanso, amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Mas o texto está mostrando que passou o descanso, ou seja, é tempo de trabalhar, espiritualmente falando, é tempo de você trabalhar para Jesus. Arregar-se as mangas. Tem muito trabalho para os jovens na casa de Deus, tem muito trabalho para todos nós. Tem gente indo para o inferno sem salvação, irmãos. Do seu lado, na sua rua, no seu prédio. Você não sabe como é que está a pessoa que mora acima de você, que mora do seu lado, que está com você no ônibus, você não sabe. Então, aproveite as oportunidades para falar de Jesus. O sábado passou o momento de descansar e é hora de trabalhar. Diga para o jovem do seu lado assim, vamos trabalhar! Hoje aqui vocês estão trabalhando, nós estamos aqui para orar, para abençoar o Recife, para abençoar todo mundo. Você convidou pessoas para estar aqui, você está trabalhando. E é tempo de trabalhar. Volta lá para o texto então, ó. E passado o sábado, passou o tempo de descanso. Agora é para você trabalhar para Jesus. Aí, ó, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Na cabeça delas, elas falavam assim, nós vamos ungir o corpo de Jesus para preservar o corpo dele um pouco e para disfarçar o mau cheiro. Porque o corpo já tem 3 dias, já estava... Elas achavam assim. Tem muita gente usando, às vezes, um perfume para desmanchar, para disfarçar, melhor dizendo, o cheiro do pecado, o cheiro da morte. A pessoa está morta e ela quer disfarçar de alguma forma esse cheiro. Não vou disfarçar. Ninguém vai perceber que eu estou morto. Ninguém vai perceber que eu estou... Aí a pessoa disfarça de alguma forma, sorri para todo mundo, mas no fundo, está morto. Elas foram com esse pensamento, vamos passar um perfume para disfarçar o cheiro. Quantas pessoas estão agindo assim? Riem para todo mundo, tentando disfarçar, para ninguém perceber, para ninguém reparar o cheiro de morte, o cheiro do pecado, o cheiro daquilo que está errado. Às vezes até a pessoa vai à igreja de vez em quando para dar uma disfarçada, para que ninguém veja que ele está morto, mas está morto. Não é o caso de Jesus aqui. Jesus já estava ressuscitado, mas na cabeça delas, Jesus estava morto ainda. Vamos levar o perfume para disfarçar o cheiro do pecado, o cheiro da morte. Tem morte aqui. Elas foram para ungir o corpo de Jesus. Olha o verso 2. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Segunda lição para você. Elas foram logo cedo ao túmulo de Jesus. Meu irmão, não deixe a situação se agravar, resolva isso cedo. Às vezes a gente deixa a situação se agravar. Você está com um problema, ao invés de você resolver logo, ao invés de você ir logo cedo para resolver, pedir ajuda cedo. Vai e conversa com seu pastor. Pastor Lucas, eu estou precisando de uma bênção. Minha situação não está legal, não, me ajuda. Não espere o problema se agravar. Logo cedo procure ajuda. Muitas das vezes, quando a pessoa vai procurar ajuda, a situação já se agravou. E aí já não tem mais o que fazer. Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se a pessoa pedisse ajuda, mas não pediu? Quantas caminhadas com Deus poderiam ter sido preservadas? Quantas pessoas podiam estar firmes com Deus hoje, se tivessem pedido ajuda, mas não pedem? Veja, elas foram logo cedo ao sepulcro. Não deixe que seja, não espere ficar tarde demais, não espere a situação agravar para você pedir ajuda. Logo cedo, percebeu que não está bem? Me ajuda.
Eu estou meio triste esses dias, eu estou meio vazio esses dias, eu estou precisando de uma oração, eu estou precisando de uma alegria de Deus aqui. Não tem essa alegria? Busque ajuda antes que seja o quê, irmãos? Tarde demais. Elas foram logo cedo. Não espere a situação se agravar. Não espere a situação chegar num ponto que você já não tem mais o que fazer. Busque ajuda. Deus tem ajuda para você. Deus tem a solução para o seu problema. Não existe problema que Deus não resolva, mas tem que pedir ajuda cedo, logo. Continuando. Versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Havia uma dúvida dentro delas. Olha, a gente vai chegar lá, temos os aromas, mas como é que a gente vai tirar aquela pedra que está na boca do sepulcro? Tinha uma pedra pesada lá e eram mulheres. Ainda que fossem 3, mulher não tem força para tirar uma pedra daquele tamanho. Ou seja, havia um problema aí. Quem é que vai me ajudar a resolver esse problema? Como é que a gente vai tirar aquela pedra lá? Estamos indo para fazer um trabalho, para ungir o corpo dele, mas como é que a gente vai conseguir? Tinha um problema a ser resolvido, irmão. Tinha uma pedra a ser revolvida. Aí, verso 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Presta atenção então aqui. Tinha uma pedra lá, tinha um problema lá a ser resolvido. Uma pedra grande, um problema grande. Mas quando elas chegaram lá, tinha um jovem lá. Esse jovem, você sabe que é um anjo de Deus. Era um anjo. Ele aparece aqui em forma de um jovem, mas era um anjo. E esse anjo tinha revolvido a pedra. Veja que interessante, Deus fez questão de colocar aqui esse anjo na forma de um jovem. Por quê? Ele quer falar com você, jovem. Podia ser um ancião. Era um jovem. Veja que esse jovem aqui no texto, que era um anjo, ele tira a pedra que estava na boca daquele túmulo. Veja, irmãos, na cabeça delas tinha um problema. Quem vai tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra? E um rapaz já tinha removido. O anjo, o jovem, já tinha removido a pedra. Escute, jovem. Você pode ser um problema ou pode ser a solução do problema. Esse jovem aqui escolheu ser solução, tirar a pedra. Chegaram lá, a pedra já tinha sido revolvida, o jovem já tinha revolvido. Era um anjo em forma de um jovem, para falar para você, jovem, que você pode ser solução. Escolha ser solução para o seu pai, escolha ser solução para sua mãe, escolha ser solução para sua família. Certa vez eu me apresentei diante do meu pastor, eu era solteiro ainda, obreiro novo. Eu trouxe um problema que estava acontecendo na igreja, falei, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Eu nunca esqueço a resposta dele, ele disse, Paulo, você está me trazendo o problema, me traga também a solução. Eu pensei, pois é, né? Na próxima, eu levo a solução também. Foi um puxão de orelha para eu aprender, eu realmente só estava levando o problema, e aí? O que você tem sido? Aquele que tira a pedra da boca do túmulo, ou tem sido a própria pedra na boca do túmulo? Você tem sido problema ou solução? Diga para o jovem do seu lado, você é problema ou solução? Se até aqui foi problema, diga a Deus, eu quero ser solução a partir de agora. Eu vou ajudar as pessoas a tirarem as pedras da boca do túmulo. Pedras pesadas, pessoas que chegarão até você com grandes dificuldades, com grandes problemas, mas você tem a unção de Deus para ajudar, jovem.
Deus ungiu você, Deus capacitou você, jovem, para ajudar pessoas, para que essas pedras que as pessoas trarão até você sejam removidas. Você tem essa unção de Deus. Aliás, a Bíblia diz que os jovens são fortes. Então você pode remover a pedra na força de Deus. Que força é essa que você tem? A força de Deus, é. E as mulheres pensando, como é que eu vou fazer para retirar aquela pedra lá? Chegou lá, já tinha resolvido, porque um jovem que estava lá resolveu o problema. Diga graças a Deus. Fala assim, eu sou a solução. Tá fraco. Diga, eu sou a solução. Não sou o problema. Talvez muitos digam que você é problema, aquele jovem lá é irresponsável, aquele jovem lá é isso, aquele jovem lá só dá trabalho, aquele jovem só... Não. Jovem é solução. Tira a pedra. Faz aquilo que as mulheres não conseguiram fazer. É um jovem que surpreendeu. Elas não sabiam como é que iam resolver o problema, mas o jovem sabia. Outra coisa, esse jovem estava no lugar certo ali. No lugar certo. Esteja também no lugar certo. Deus quer usar você, mas você precisa estar no lugar que Deus quer para Ele te usar. Olha onde o jovem estava. E aí a Bíblia diz que ele tira a pedra. Aí olha interessante, eu queria falar um pouquinho sobre esse jovem que, como eu disse, é um anjo, mas que traz grandes lições para nós que aqui estamos. Primeiro, ele resolve o problema. Então você, jovem, precisa ser alguém que resolve o problema. Seja a solução, não seja problema. Não seja a pedra, seja a solução. Seja aquele que remove a pedra. Não aquele que coloca a pedra, mas aquele que tira. Você lembra que Daniel foi colocado na cova dos leões e diz a Bíblia que alguém foi lá e botou uma pedra ainda? Irmão, já estava ruim para o Daniel. Dentro de uma cova, junto com os leões, já estava difícil. Ainda foram e colocaram uma pedra na boca ainda. Tem gente que o negócio já está difícil e ainda vai... Acaba de piorar. Não seja esse que coloca a pedra na boca do túmulo, seja esse que tira a pedra da boca do túmulo. A pedra pesada, o problema que ninguém consegue resolver, mas Deus vai te usar para resolver o problema de muita gente em nome de Jesus. Aí eu queria falar um pouquinho sobre esse jovem com você. Olha o versículo 5 de novo. E entrando no sepulcro, eles viram um jovem, irmãos. Que interessante. Primeira coisa, irmãos. Esse jovem era um anjo. E as mulheres de cara perceberam que aquilo ali era um anjo. Desculpa o que eu vou falar aqui. Aquele jovem, a aparência dele, aquelas mulheres perceberam, isso aí é um anjo. Como temos agido, irmãos? Você, jovem, é para pensar um pouquinho. Como é que você tem feito? Como é que tem sido as suas atitudes? Tem agido como um anjo? As suas atitudes têm sido atitudes de um anjo? Alguém podia dizer assim, esse jovem é um anjo na minha vida. É um rapaz educado, é um rapaz que ajuda todo mundo, é um rapaz sorridente, que prega, fala de Jesus para as pessoas, convida as pessoas para vir na igreja, trabalha, respeita seu pai, respeita a sua mãe, respeita seu pastor, estuda, tira boas notas. Pergunte para o seu vizinho, você é um anjo? Hã? Posso perguntar para o teu pai? Posso perguntar para a tua mãe? Ela vai dizer que você é anjo? Que as suas atitudes sejam como um anjo de Deus, irmão. Um anjo sem asas. De cara, o rosto era aquele rosto de anjo. Não tinha aquele rosto pesado, sério, sisudo, não. Rosto de anjo. Olha aí pro rostinho do seu irmão, vê se ele está com rosto de anjo.
Ou com aquela cara brava querendo te esganar. Você tem que ter cara de anjo, irmão. Aquele sorriso que aproxima as pessoas. Não disse que o sorriso abre portas? As pessoas vão até se aproximar de você. Às vezes não casa porque não tem cara de anjo. Fica aquela cara amarrada, a pessoa fica até com medo. A moça fica com medo. Vou chegar lá, não. Tem a cara de anjo. Haja como anjo. Irmãos, infelizmente vivemos dias, sempre foi assim. Às vezes há jovens que escolhem não agir como anjo. Aí ele vai roubar, ele vai matar, ele vai se drogar, ele vai destruir a vida de outras pessoas. Está agindo como anjo. Um anjo caído. Aquelas mulheres olharam para aquele rapaz e viram um anjo nele. Irmão, a Bíblia diz que o Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, as pessoas olhavam para ele e viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Sabe, é um rosto que traz confiança, é um rosto de alguém tranquilo. Que o seu rosto seja assim como o rosto de um anjo também, que transmite confiança, que transmite paz para quem está à sua volta. Ninguém fica com medo de você. Não, eles sabem que podem se aproximar de você porque você é coisa boa. Elas olharam e falaram, não, é um anjo. Você tem a rosto de anjo, atitude de anjo. Amém ou não amém, irmãos? Aí olha que interessante, vamos aprender com esse jovem aí. Primeiro, ele resolve o problema porque ele tira a pedra. Segundo, ele tinha aparência de anjo. Jovem, você tem que ter aparência de anjo. Ao verso 5, ó. E entrando no sepulcro, viram um jovem, como é que ele estava, irmão? Diz aí, como é que estava? Como é que estava? Diga, assentado. Vamos aprender com esse jovem, então? O que é estar sentado? Dentre outras coisas, é um jovem que não tem ansiedade. Ele está sentado esperando pacientemente a hora que Deus vai fazer a vontade dele. Não tem ansiedade no coração. Há um ditado que diz que se você está esperando alguma coisa, você tem que esperar como? Sentado para não cansar. Veja, ele estava sentado, isso dá uma ideia de alguém que não tem pressa, que sabe que na hora certa Deus vai cumprir a palavra dele. Esteja sentado, jovem, no mundo espiritual. Porque quando a gente fica em pé, a gente está impaciente. Mas quando é que vai acontecer? Cadê? Onde é que eu vou casar? Cadê? Quando é que vai aparecer aquela mulher? Onde é que vai aparecer aquele jovem? Onde é que vai aparecer aquela pessoa? Mas será que Deus esqueceu de mim? Fala para o seu vizinho, senta aí, rapaz. Você está muito ansioso. Irmãos, olha, vou lhe mostrar aqui, ó. 22 anos de casado. Um dia eu estive aí na tua pele. Um dia eu estive sentadinho igual você. Eu posso falar porque eu estive aí. Não pensa assim, pastor fala, mas ele não sabe. Eu sei o que é estar sentado aí. Eu sei o que é ver os outros casarem e eu chupando dedo. Eu sei o que é ver os meus amigos do mundo falar para mim, Paulo, eu namorei 3, e tu? Eu falei, namorei ninguém, eu estava na igreja buscando a Deus. Eu sei o que é esperar em Deus. Eu sei o que é ser padrinho dos outros quando era eu que queria estar casando. Fui padrinho mais de 10 vezes, o pessoal gostava de mim. Paulinho, tu vai ser meu padrinho de casamento. Tá bom, mas eu quero é casar, né? Todo mundo, você quis vir em mim, tu tem que ser meu padrinho, ser meu padrinho. Porque a maioria daqueles que chegavam, a gente ajudava assistindo as pessoas e tal. O camarada ia casar, era eu. Eu vi gente chegar na igreja, irmão, namorar, casar, ter filho. E eu ali esperando. Mas não morri de esperar. Eu estava sentado esperando a minha hora e a minha hora chegou. Jovem, esteja sentado. Joga essa ansiedade fora, isso não vai te ajudar em nada. Se consagre a Deus, se jejue, busque a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Então, se você toma posse de alguma coisa fora do tempo, vai ser prejuízo para você. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Eu esperei sim, mas na hora certa Deus me honrou com um casamento extraordinário. Vou lhe falar, Deus foi extraordinário comigo. Deus me deu mais do que eu pensava, mais do que eu esperava. Deus me surpreendeu.
Ele quer surpreender você também, mas você tem que estar sentado igual esse jovem aqui estava. Sem ansiedade no coração. Não tinha ansiedade, não. Ele estava ali assentado, pacientemente esperando. O salmista no Salmo 40, ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Espere com paciência, não fique ansioso. Quantos amigos seus, amigas suas, cheios de ansiosidade, vão lá para o mundo, já que está demorando. Vou casar com qualquer um, já que está demorando, eu vou lá no mundo e vou arrumar. Quanta gente ouviu a cabeçada nessa vida, irmão. Infelizmente. Porque não souberam esperar o tempo de Deus. Esperar não mata. Espere em Deus, porque Deus não está demorando, não. Deus está caprichando, diga graças a Deus. Deus não demorou para mim. Deus caprichou. Está caprichando para você também. Sua bênção vai ser grande. Mas tem que saber esperar, ué. Lá no Rio de Janeiro a gente fala que o apressado come cru e passa mal. Tem gente passando mal hoje porque não soube esperar. Aprenda a esperar em Deus. Na hora certa a tua bênção vai chegar. Quem crê, diga glória a Deus. Você crê? Na hora certa. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Veja, esse jovem resolvia problema. Não era problema, ele resolvia problema. Jovem tinha postura de anjo, uma postura, sabe, de confiança, uma postura de alguém que tem Deus na vida dele. Estava sentado esperando a hora de Deus. Você tem que saber esperar a hora certa para todas as coisas. Que mais? Ele estava sentado onde? À direita. Não estava sentado à esquerda, mas à direita. Sua mão direita é sua mão mais forte, salvo se você é canhoto. Eu sou destro, minha mão direita é mais forte. Esteja à direita. Esse estar à direita aqui, trazendo no mundo espiritual, esteja à direita do seu pastor, à direita da sua liderança. Está aqui o pastor dos jovens, esteja do lado dele, à direita dele. Seja o braço direito do pastor Lucas, amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Lá onde você congrega, talvez você não seja aqui da sede, decida ser o braço direito do seu pastor, decida estar do lado dele. Se apresenta lá: pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Eu estou à direita do Senhor para ajudar o senhor. O que o senhor precisa? Eu estou aqui para lhe ajudar. Esteja à direita. Seja um braço forte do lado do seu pastor. Seja um braço forte do lado do seu pai, do lado da sua mãe. Mãe precisa de alguma coisa, pai precisa de alguma coisa. Tem um braço direito aqui para ajudar a senhora. Não seja um braço esquerdo, um braço fraco. Esteja à direita. O que mais? Diz a Bíblia que ele estava vestido, olha aí, de uma roupa comprida e branca. Presta atenção. O jovem estava com roupas brancas. Roupa branca é o quê, irmãos? Santidade. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Jovem, seja santo, ande em santidade. Se esforce, se consagre, jejue, ore. Diga a Deus: eu vou andar em santidade na tua presença, eu vou andar de roupas brancas. Eu não vou andar com roupas de outra cor, é branco. Branco aqui é santidade. Sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Que exemplo esse jovem aqui, hein? Um jovem que resolve problema, que tira as pedras, ajuda. Não é problema, ele resolve problema. Jovem que tem cara de anjo, postura de santo. Jovem de vestes brancas, jovem que espera em Deus todas as coisas, jovem que não tem ansiedade no coração, mas sabe esperar a hora certa para tudo. Sabe que na hora certa Deus vai abençoar. Diz a Bíblia que a roupa dele era branca e era comprida. Roupa também fala de comportamento. Não era uma roupa curta, está dizendo, era uma roupa comprida. Ninguém está falando aqui de usos e costumes, não. Cada um tem que se vestir com ordem e com decência. Uma roupa comprida é um comportamento adequado. Se comporte como deve se comportar um jovem de Deus.
O seu comportamento tem que ser como uma pessoa de Deus. Amém ou não amém? Se comporte como um servo de Deus. O Eliseu, quando passava, a sunamita dizia: eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Era o comportamento dele que falava mais alto do que a palavra que Eliseu pregava. Que suas roupas sejam brancas de santidade, sejam compridas. Essa roupa comprida, volto a dizer, é um comportamento que agrada a Deus. Ninguém está pregando uso e costume. Se vista com ordem e com decência, mas que as suas roupas, que o seu comportamento seja um comportamento que agrada a Deus. O que mais? Já estamos encerrando. Aí, diz que elas ficaram espantadas, verso 5. Aí, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas com aquele jovem. Ô, meu irmão, não seja um jovem como os demais. Seja um jovem diferente. Seja aquele que causa espanto. Não assustar as pessoas, mas assustar no sentido de que as pessoas vão olhar para esse jovem, vão olhar para você e vão falar assim: gente, que jovem é esse? Eu nunca imaginei ver um jovem assim. Ele é diferente, ele lê a Bíblia, ele ora, ele se consagra. Ele não é como os demais jovens da época, da idade dele, não é como os jovens do mundo, ele é diferente. Ele lê a Bíblia, ele se consagra, ele busca a Deus. Seja um jovem que cause espanto, no sentido de que as pessoas ficarão surpresas com você. Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, antes seja padrão, seja exemplo. Seja esse jovem que é exemplo para as pessoas. De modo que alguém vai dizer assim: poxa, mas esse jovem aí é diferente. Esse jovem aí não é igual aos outros não, esse aí é diferente. Faça a diferença em nome de Jesus. Que as pessoas fiquem espantadas diante da sua conduta, diante da sua postura. Eu pensei que esse jovem era assim. Não, ele é de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, antes seja exemplo. Paulo falou isso para Timóteo: Timóteo, seja exemplo. Jovem, seja exemplo. Não, pastor, quem tem que ser exemplo são os mais velhos do que eu. O papel do mais jovem é ser exemplo, mas Paulo falou para Timóteo que era novo, para ele ser exemplo também. Ninguém despreze a tua mocidade, que ninguém olhe para você e fale assim: não, aquele ali é um jovem irresponsável. Não, irresponsável não. Fala assim: eu sou de Deus. Bate no peito assim e fala: eu sou de Deus. Aqui não tem jovem irresponsável não. Não, esse jovem não quer nada. Não, quer. Esse jovem aqui quer sim. E esse jovem não quer compromisso com nada. Não quer. Jovem quer sim. Ninguém despreze você porque você é novo. Não deixa ninguém olhar para você e falar assim: não, esse jovenzinho aí, que isso? Surpreenda, jovem. Surpreenda. Elas ficaram assustadas com aquele jovem que elas viram. Volto a dizer, era um anjo. Mas traz lições para nós aqui de como o jovem deve proceder. Jovem que tira as pedras, que ajuda a resolver problema. Jovem que tem alegria, jovem que tem a bênção de Deus, jovem que tem bom comportamento, jovem que se assenta para esperar, que não fica ansioso, desesperado, mas que todo mundo olha para ele e fala assim: esse jovem está sentado. Talvez é possível você conversar com alguns e você vai perceber: esse jovem está de pé e está desesperado, que ele fica o tempo todo: cadê minha hora? Cadê minha bênção, Deus? Cadê minha bênção? Na hora certa, a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. E vai ser grande em nome de Jesus de Nazaré. Aí, irmãos, a Bíblia diz que esse jovem dá uma palavra para elas. E a palavra que ele dá, ele fala: olha, vocês estão procurando Jesus, né? Mas olha, deixa eu falar para vocês. Ele não está aqui não. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? É o jovem que tem uma boa notícia para dar. Seja um jovem que tem boas notícias para entregar.
Não era uma notícia ruim, a notícia era a melhor possível. Aquelas mulheres estavam tristes, aquelas mulheres estavam para baixo. Aquelas mulheres esperavam encontrar um Jesus morto ali. Iam passar perfume no corpo dele, para o corpo dele, sabe, durar um pouquinho mais. Na cabeça delas, ao mínimo que a gente pode fazer por ele. Poxa, a gente está com tanta saudade de Jesus. A gente queria tanto ouvir a voz dele, ouvir uma palavra dele. A gente queria tanto conversar um pouquinho com ele. Ah, se Jesus estivesse aqui, mas ele morreu. A gente queria tanto ver Jesus, mas é muito triste vê-lo nessa condição. Mas alguém tem que fazer o trabalho. Ninguém quer fazer, mas vão lá, vão fazer, vão ungir o corpo dele. E elas esperavam pelo pior. E quando chegam lá, a boa notícia, ele já tinha ressuscitado. Meus irmãos, não era o fim de Jesus, era o início. Diga para o jovem do seu lado, não é o fim para você. Fala para ele assim, Deus está só começando algo na tua vida hoje. Hoje é dia de começo. Deus te trouxe aqui para começar algo novo na tua vida. Você não está aqui à toa. Você podia estar em tanto lugar, irmão. Você está aqui me ouvindo pregar? É porque Deus tem algo novo para você, por isso você está aqui. E o novo de Deus é lindo para mim e para você. Esse jovem prega para aquelas mulheres. Vocês estão procurando Jesus? Ele não está no túmulo, não. Ele já ressuscitou, ele está vivo. E a Bíblia diz que elas, quando ouviram isso, elas saíram correndo. Ele ainda disse assim, olha, vocês vão lá, falem para os discípulos, falem para o Pedro, conta para todo mundo que Jesus está vivo, conta para todo mundo que ele ressuscitou. Irmãos, elas saíram correndo e foram contar para todo mundo. Alguém disse certa vez que essa situação aqui, Jesus fez questão de mostrar para as mulheres primeiro que ele ressuscitou, porque mulher é fácil de espalhar notícia, não é? As mulheres saem contando. Homem não é muito de falar, não. A mulherada, né? Conta para amiga, conta para outra, então vou usar uma mulher para espalhar a notícia. Você quer que a notícia se espalhe rápido? Fala com a mulher. E elas saíram correndo, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Irmão, sai correndo e contando para todo mundo que o nosso Jesus vive. Dê uma salva de palmas para ele, porque ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. E sabe o que Deus quer de você hoje aqui? Que você experimente essa vida abundante que ele veio trazer. No início, eu falei que o salmista dizia que a alma dele estava dentro da sepultura, mas Deus tirou. O túmulo estava vazio, a sepultura estava vazia, não tinha alma nenhuma lá. Que a sua alma também não esteja na sepultura, mas que você possa experimentar a alegria de Jesus. Deus quer te dar uma bênção de alegria hoje aqui. Deus quer salvar você se você ainda não é salvo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu costumo falar que existem dois tipos de alegria. A nossa alegria e a alegria de Deus. A nossa alegria se manifesta quando uma coisa boa acontece. Já a alegria de Deus se manifesta independente de algo bom estar acontecendo. Se está faltando a sua alegria, peça a alegria de Deus, que Ele dá a alegria dele para você. E a alegria dele é a alegria que Abacuque tinha. O que o Abacuque disse? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo não apareça e tal, todavia, eu me alegro no Senhor, porque a minha alegria é o Senhor. Ele é a tua alegria. Ele é a minha alegria, Ele é a nossa alegria, irmãos. Jovem, seja esse jovem que dá exemplo, seja esse jovem que faz a diferença. Seja esse jovem que traz boa notícia, que fala de vida, que tem uma palavra de vida para dar. Seja esse jovem que fala da vida de Jesus. Hoje, o que Deus quer aqui é que você experimente essa vida. Eu já falei lá atrás, falo de novo, Jesus morreu a nossa morte, para que possamos viver a vida dele. Deus te trouxe para viver, Deus quer você vivendo em nome de Jesus de Nazaré. Mas vivendo como um jovem de Deus, como um servo de Deus, como a palavra mostrou aqui.
assentado, esperando a hora de Deus. Na hora certa, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Deus tem o melhor para lhe dar. Com roupas brancas, em santidade, esperando a sua hora. Com o rosto de anjo. De modo que as pessoas vão olhar para você e vão ver aquele rosto de alguém que é do bem. Alguém que pode se confiar porque é de Deus. Alguém que faz a diferença. Alguém que as pessoas vão olhar e ficar até assustadas, dizendo, gente, como é que pode ser assim? Que jovem é esse? Esse jovem é diferente de todo mundo. E assim vão confiar em você. E assim você vai tirar a pedra do túmulo e vai ajudar muita gente em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus quer lhe usar para resolver o problema de muitas pessoas, para tirar a pedra de muitas pessoas. Por isso Deus te trouxe hoje aqui, para sarar você primeiro. Uma vez que você está sarado, uma vez que você está curado, você pode curar outras pessoas, você pode abençoar outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus quer você cheio de vida, irmão. A Bíblia diz, goza a vida. Deus quer você desfrutando dessa bênção em nome de Jesus. Por que viver para baixo, triste, se Jesus é a tua alegria? Deus quer você se alegrando na presença dele em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra? Essa é a palavra que eu queria dar para você.